Meus irmãos em Cristo, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, um grande comentarista bíblico, John Piper, certa feita ele disse: tire de mim as minhas pernas, mas não tire de mim a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem as minhas pernas, mas não chegarei ao céu sem a minha Bíblia. Quem trouxe o livro de Deus, levante e dê glória pelo livro de Deus. Aproveitando que você está de posse das sagradas letras, eu lhes convido para o texto sagrado, temática proposta para esta festa, Salmo de número 150, versículo de número 5. Glória a Deus. Para melhor contextualizarmos, iniciaremos a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Praze-me nesta noite a externar a Deus a minha gratidão por este momento sagrado que o Senhor nos concede para fazermos uso da sua infalível, inerrante, indeléu palavra. Palavra esta que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo, fiel e digna de toda a aceitação. Que é o Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, lhe seja dada toda a glória e honra e louvor e força e ações em graças pelos séculos dos séculos. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Tony Duarte, coordenador da nossa Secretaria de Missões aqui no estado de Alagoas, coordenador da 11ª região. Que Deus possa lhe abençoar de forma abundante, sacudida e transbordante. Um amigo em que nós recebemos na caminhada da fé e que muito nos ajudou a crescer e ainda nos ajuda, abençoando o nosso ministério. Faço menções honrosas da sua primeira dama, digníssima irmã Jor. Deus abençoe seus filhos, da mesma forma que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos. Quero louvar a Deus também pela vida do Samuel. Deus abençoe abundantemente. Prazer de rever alguns irmãos conhecidos que está entre nós. Se nós fôssemos aqui mencionar cada um, isso esgotaríamos o tempo, e o tempo é ouro para esta noite, para esse momento sagrado. Aqueles que encontraram uma referência bíblica, digam amém. Escrito está: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E você diz: por bondade podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Prometo não ser extensivo, existe uma programação ainda a ser seguida, mas precisamos fazer a exposição das verdades da palavra de Deus. Sonoplasta, poder liberar o retorno aqui, por favor, e eu vou controlando aqui a voz, tá bom? Eu fico muito grato pela gentileza, tá bom? Meus queridos irmãos, o livro de Salmos, chamado no hebraico bíblico de Sefer Terrilim, é o livro do Inário de Israel. É a composição mais bela, poética, que nós encontramos dentro dos compêndios da Bíblia Sagrada. O Inário, por sua vez, nos Salmos,
ele expressa toda a beleza da grandeza do Senhor, seus atributos e sua grande revelação. Em entretenimento, os Salmos ele apresenta também a fraqueza da antropologia humana, a fraqueza do homem natural, sua fragilidade. Mas esses Salmos, eles simplesmente é uma das belezas literárias textuais que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Já dizia Malfiel Henry, comentarista bíblico, que o livro dos Salmos, sem sombra de dúvida, é a coroa dos livros poéticos. Um grande comentarista, Douglas Moo, diz que os Salmos é a beleza pungente e expressiva dos cânticos e celebrações a Deus. Para o historiador, ou melhor, para o historiador e comentarista também William Heinen, ele diz que os judeus louvavam nas sinagogas, nas praças, no pátio do templo, na escadaria do templo, dentro do templo, entre os levitas, no livro dos Salmos. Diante de nós está, irmãos, a expressão da beleza da adoração, da beleza que expressa o verdadeiro adorador. Mas este livro também é um livro que expressa a doutrina e também a tangência expressiva como aquele que deve marchar para a caminhada na Nova Jerusalém. Pois o capítulo de número 1 dos Salmos, ele faz a abertura dizendo bem-aventurados. A expressão que expressa feliz é aquele que medita na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite. É o único livro da Bíblia que toma seu início no prólogo da sua mensagem. Feliz é quem medita, quem está e que se apresenta diante da palavra do Senhor nosso Deus. Mas exatamente o Salmo de número 150, que acabamos de fazer menção, o último salmo dessa literatura poética. Ele apresenta para nós por 13 vezes a expressão, o vocábulo que é chamado de louvor. Aleluia. A expressão louvor, no hebraico bíblico, é a expressão que traduz-se a ideia como aleluia. Digno é o Senhor de receber a honra e a glória. Não obstante a isso, podemos entender que o Salmo de número 150 é a expressão do triunfo militante da igreja. É como se diante do capítulo 1 até o capítulo de número 49 fosse apresentado as fraquezas, as fragilidades e as necessidades humanas, bem como também a necessidade de buscar o Senhor nosso Deus. E, entretanto, se observarmos, o livro de Salmos vai apresentar também as necessidades vitais do ser humano, como o desejo pelas torrentes das águas, como, por sua vez, abraçar a presença do Senhor e, no momento da angústia, buscar o seu refúgio e o seu refrigério. É nesse aspecto que nós vamos perceber que o livro de Salmos ele vai fazer uma trajetória da caminhada da fé e daqueles que adoram o Senhor. Uma caminhada difícil, com muitos obstáculos, com muitos vendavais, com muitas tempestades, mas é no Salmo de número 150 que o salmista fecha o cano desse livro para louvar e engrandecer o Senhor, expressando-se por 13 vezes o vocábulo louvai, para mostrar a celebração, que no fim da luta, no fim da prova, no fim do desespero, no fim da angústia, no fim das muitas e muitas batalhas, existe um triunfo de vitória e de glória para aqueles que louvam o Senhor na sua peregrinação na face da terra. Então este Salmo de número 150, ele vai responder para nós as grandes perguntas
de como devemos adorar o Senhor, e pelo qual este salmista tenta responder cada uma delas, fazendo expressões poéticas e apresentando uma inspiração divinal para trazer para nós a alegria na presença do Senhor. Pois as 4 perguntas, como, onde, por quê, como e quem, são as perguntas elaboradas no texto. Onde louvar o Senhor? Por que louvar o Senhor? Como louvar o Senhor? E quem deve louvar o Senhor? A partir do versículo de número 1, expressa-se a primeira pergunta estabelecida pelo salmista aqui. Quando nós podemos observar na pergunta: onde louvar o Senhor? Onde louvar ao Senhor? E o salmista, ele responde no versículo de número 1: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Onde se deve louvar o Senhor? O salmista fala da conjunção, do ajuntamento do povo de Deus no templo. E o interessante é que quando o salmista, ele expressa que deve-se adorar o Senhor no santuário, ele tem, por sua vez, 2 visões sobre santuário no Antigo Testamento. O santuário aqui expressa o tabernáculo de Moisés, e o santuário aqui expressa o templo de Salomão. No tabernáculo de Moisés, que foi armado no deserto, era o lugar de adorar o Senhor. Neste tabernáculo existia 6 peças: o altar de holocausto, a pia de bronze, a mesa dos pães asmos, o candelabro, o altar do incenso, e no santíssimo lugar, a arca da aliança com a sua tampa chamada propiciatório. Neste tabernáculo, somente o sacerdote poderia entrar, e somente o sumo sacerdote poderia sentir pelo povo toda a temperatura, todo o calor, toda a presença, toda a Shequina de Deus, quando descia em cima da tampa do propiciatório, do santíssimo lugar chamado no hebraico bíblico de Kiddushá. Quando o sumo sacerdote sentia aquela temperatura e aquela presença, o povo no dia da expiação ficava na porta do tabernáculo chamado caminho, para receber esta bênção do Senhor pelas mãos do sumo sacerdote. Era ali diante do tabernáculo do santuário de Deus que o povo colocava a sua face entre a terra e começava a proclamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A expressão só o Senhor é Deus é a expressão de louvor e reconhecimento. Quem de fato Deus é para o seu povo. A expressão de louvor é a expressão cuja poesia celebra a grandeza do Criador, os feitos do seu Senhor, a manifestação de sua glória, pois há uma necessidade vital do adorador reconhecer quem é Deus, seu poder e sua glória. Portanto, nós podemos dizer que a adoração apaga o fulgor das necessidades humanas. A adoração apaga os sentimentos e emoções humanas, entretenimento para glorificar a grandeza do Senhor, para adorar o Senhor forte e poderoso. Louvor é uma direção para o trono da graça. Louvor, ele deve ser teocêntrico e cristocêntrico. Na poesia do louvor se engrandece a majestade do Senhor e humilha a vontade humana, pois o louvor é o reconhecimento de quem Deus é, de quem Deus faz e o que Ele pode fazer por cada um de nós. O verdadeiro louvor, ele expressa toda a glória do Senhor. Ele é o único poderoso.
pois Ele é o Senhor desta igreja. Segundo momento que nós podemos identificar para a expressão santuário, utilizado pelo salmista aqui, é o templo da casa do Senhor, o templo erguido por Salomão, aonde os levitas louvavam o Senhor no pátio e por sua vez nas escadas do pátio do templo do Senhor. Era ali o lugar da adoração, e louvavam o Senhor com os saltérios e harpas e todos os instrumentos musicais. Louvavam-se o nome do Senhor, pois os judeus tinham em visão de que o santuário, o templo erguido por Salomão, era o santuário cuja presença de Deus habitava e ali estava. Eles entendiam que Deus estava no centro de Jerusalém e que o lugar de se adorar era ali no templo da casa do Senhor. Então os salmistas disse que o lugar de adorar o Senhor era no santuário. Mas existe, segundo o Novo Testamento, uma terceira colocação para santuário aqui. E esta colocação bíblica, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, ele vai descrever que nós somos o templo, moradia do Senhor, e Deus habita em cada um de nós por intermédio do Espírito Santo no nosso espírito. É aqui que nós louvamos, é aqui que nós adoramos, é aqui que nós jubilamos, é aqui que nós celebramos, é aqui que nós glorificamos o nome do Senhor nosso Deus. Essa expressão de santuário aqui é a expressão que fortalece a ideia de que o Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia! Se há um crente que é moradia do Senhor no nosso espírito, então é o Senhor no meio da adoração desse crente, o habita e o manifesta com glória e poder. Aleluia! Onde se deve adorar o Senhor? No santuário. Mas a ideia do salmista aqui para santuário também era o ajuntamento, o corpo místico, a congregação que deve adorar o Senhor, o nosso Deus. Não há uma razão para estarmos aqui senão para adorar o Senhor, senão para louvar o Senhor. Se este não for o privilégio, o nosso objetivo, então estamos perdendo tempo nesta cerimônia de culto e adoração. Se nós estamos aqui nesta noite, é para glorificar a Ele, porque é Ele que é digno de toda a glória. A estrela que brilha é Ele, o nome mais falado aqui é o dele, e a pregação e o louvor é dirigida a Ele, para Ele e por Ele, porque Ele é o centro do culto. Aleluia! Adorar o Senhor no santuário é reconhecer o seu poder. Na parte B do versículo de número 1, ele vai explicar: louvai-o no firmamento do seu poder. Firmamento aqui é a expansão dos céus e da terra. É um convite que o salmista está fazendo aqui. Louve o Senhor, os céus e a terra. A palavra firmamento para céus aqui é uma convocação de Deus para as estrelas, para os espíritos aperfeiçoados de santos que morreram por causa da palavra, por causa do evangelho e por causa da expressão da sua fé. É os anjos que estão ao redor do trono, é os serafins que o adoram, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth, em volume de Kavod. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
É uma convocação para os anciãos que estão sentados nos seus 24 tronos, ao redor do trono que está o ancião de dias, para tirar as coroas de sua cabeça, lançar aos pés do cordeiro e dizer: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou povos, tribos, línguas e nações. A ele seja a glória, a ele seja a honra, a ele seja o poder, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Os céus convocados para adorar a Deus também é uma ação futura e profética para a igreja, porque um dia nós estaremos nos céus, aleluia, com o corpo glorificado, em uma orquestra, em um grande coral, estaremos celebrando o Senhor pela morte, pela ressurreição e pelo triunfo, aleluia, desta igreja, porque os céus serão enrolados como tapete, e um dia a igreja universal de Cristo, em todos os lugares, tribos, línguas e nações, estarão com o Senhor nos ares, para sempre, para adorá-lo. Aleluia. O que é produzido, portanto, na terra é somente um ensaio do verdadeiro encontro e triunfo com o Senhor nos céus. Aleluia. Mas podemos estabelecer a segunda pergunta que o salmista vai responder: como louvar o Senhor? Como devemos louvar o Senhor? O salmista ele explica no versículo de número 2, parte A: louvai-o pelos seus atos poderosos. Atos aqui são feitos. Louvai o Senhor pelo que ele fez. É lembrar na história do povo de Deus tudo que o Senhor fez, realizou para a sua própria glória. É quando nós olhamos para as páginas da Bíblia no Antigo Testamento. Deus fez, porque nós devemos adorá-lo. Como devemos adorá-lo? É para adorá-lo pelos seus feitos, porque com grande braço estendido e com mão forte, ele livrou o povo de Israel da maior potência econômica do mundo antigo, a saber, o Egito. Levou para o deserto pelos seus grandes atos poderosos. Ele fez verter água da rocha, ele fez chover cordonices, ele renovou os sapatos e as vestes do seu povo durante 40 anos no deserto. Louvar o Senhor aqui é reconhecer o que ele fez, porque foi no deserto da Palestina que ele simplesmente derramou maná para o seu povo, e durante 40 anos eles simplesmente experimentaram o seu milagre. Durante o dia a nuvem soprava uma brisa suave. Durante a noite essa nuvem era transformada em uma coluna de fogo que soprava um ar quente para o seu povo não sofrer o frio do deserto. É exatamente aqui o que nós podemos compreender, que os feitos do Senhor são poderosos. Louvai o Senhor. Aleluia. Os grandes feitos poderosos do Senhor marcaram a história do povo de Israel. O povo de Israel foram testemunhas de ver fogo descendo do céu através do profeta Elias. Eles foram testemunhas, mesmo eles sendo rebeldes, mesmo eles sendo desviados, mesmo eles sendo apostatas, quando o Senhor os permitiu para serem levados para os caldeus, numa terra pagã, em Babilônia. Durante 70 anos permaneceram ali.
Quem sabe os sociólogos e os tecnólogos poderiam dizer: dali não pode sair imaginação. Mas após 70 anos, o Senhor trouxe o seu povo de volta para a sua terra natal. É por isso que eles louvam e glorificam com saltérios e harpas, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso nós o louvaremos. Aleluia. Os feitos do Senhor é os motivos de nós glorificarmos ao Senhor. Esses feitos poderosos é para reconhecermos que Ele fez e que Ele faz. Mas os feitos do Senhor se estendeu de uma maneira tão extraordinária que o seu ato poderoso no Novo Testamento foi enviar o seu Filho em carne para morrer em uma cruz de glória, para que em glória pudesse ressuscitar numa sepultura, para que em glória fosse assunto aos céus, e que em breve em glória Ele voltará para buscar essa igreja. Os atos poderosos do Novo Testamento, aos dons espirituais distribuídos à igreja, o batismo com o Espírito Santo, o dom da fé, a graça, a salvação, atos poderosos que podemos louvar o Senhor pelo que Ele fez. Aleluia. Se nós fôssemos abrir oportunidades a muitos irmãos aqui, certamente muita gente contaria os testemunhos do que o Senhor fez por você, quem era você e onde você está e quem é você hoje. Os feitos do Senhor, aleluia, é os motivos de nós glorificarmos e louvá-lo. Também nós podemos estabelecer a partir desse princípio, a partir do versículo de número 2, a parte B, aleluia, quando nós podemos responder: por que louvar ao Senhor? Aí o salmista vai dizer: nós devemos louvar o Senhor pela sua grandeza. Aleluia. Esse tipo de louvor é consolante, revela a sua muita grandeza, o poder do ser de Deus revelado aos homens. Se no versículo de número 1 louvamos o Senhor pelo que Ele fez, o salmista diz: não somente pelo que Ele fez. Versículo de número 2: louvamos o Senhor por sua grandeza, pelo que Ele é. Aleluia. É a revelação consoante do ser de Deus. É o ser incomparável. É o Deus autoexistente. É o Deus imenso. É o Deus infinito. É o Deus eterno. É o Deus imutável. É o Deus onisciente. É o Deus onipresente. É o Deus onipotente. É o Deus transcendente. É o Deus soberano. Portanto, Ele é Espírito infinito. Ele é luz. Ele é amor. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. Louvar quem Ele é revelar a imutabilidade dEle. Aleluia. Pois Ele permanece o que é ontem, hoje e eternamente. Não é à toa que no Êxodo capítulo de número 3, no meio da sarça, no meio do fogo, o Senhor fala a Moisés: Moshe, Moshe, tira a sandália dos pés, porque a terra que estás pisando é terra santa. Aleluia. Louvar o Senhor é reconhecer a sua grandeza, e o reconhecimento da sua grandeza faz, por sua vez, a observação de quem somos nós diante dele: pequenos, pó, terra, barro, pedaço
pedaço de barro. É o que nós somos. Reconhecer a sua grandeza é reconhecermos que nós somos dependentes de Deus. Quando Moisés, no meio da sarça, no meio do fogo, ele escuta aquela voz. Aleluia. A grande revelação do quem é o ser de Deus está aqui. Quando ele disse: Senhor, quando eu chegar no Egito e me perguntar quem me enviou a vós outros, o que lhes direi? Qual é o teu nome? E o Senhor disse: Ierra Asher Ierra Moshe. Eu sou o que sou. Trocando as palavras, eu sou, serei o que sou, serei. Moisés, eu sou aqui na sarça, serei lá com você, o que sou aqui, serei lá. Para onde você for, eu sou. Moisés. Em Apocalipse, no capítulo de número 1, o Senhor Jesus disse a João, aleluia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba que Jesus, ele faz um trocadilho de palavras de ordem, de tempo e de espaço. Pois se nós trabalharmos o nosso tempo, a estrutura temporal, aleluia, que nós conhecemos, vamos entender que o tempo é dividido em 3 lacunas: passado, presente e futuro. O que era, o que é e o que será. Mas Jesus, na sua imutabilidade, revelando a sua glória, ele começa dizendo: aquele que é. Do é, ele diz aquele que era. Do era, ele diz aquele que será. Porque ele é. Se ele sair do é para o era, ele é. E se ele sair do era para o será, ele será exatamente o que foi no era. Para onde ele for, ele simplesmente é. Ele é o eu sou. Será que nós podemos glorificar esse Deus Todo-Poderoso? Esse Deus imutável? Será que há razões de glorificarmos esse Senhor forte e poderoso? Sim, há razões. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 12, ele vai dizer que ele é tão grande que as nações para ele são consideradas como uma gota de água dentro de um balde. Ele é tão grande, versículo 22, que ele se assenta na cúpula da terra. Aleluia. Ele é tão grande, mas tão grande, que no livro do Jó capítulo 38, versículo 35, ele chega para Jó, quando Jó questionou o Senhor por muitas vezes, porque o justo tinha que sofrer. Aí o Senhor diz: Jó, vamos fazer um trato. Eu vou responder as tuas perguntas, se você conseguir responder as minhas. Tá bom? Tá bom, Senhor. Aí o Senhor começa com uma matéria bem leve, falando sobre física. Aonde tu estavas quando eu firmei os fundamentos da terra? Aleluia. A grandeza de Deus não para por aí. Aleluia. Versículo 35. Jó, eu chamo, aleluia, os raios pelo nome, e eles se apresentam na minha presença me respondendo: nós estamos aqui. A grandeza dele não para, porque está escrito no versículo de número 4 do capítulo 38 de Jó, ele firma os fundamentos. No versículo de número 27, ele que faz crescer os renovos da erva do campo. Aleluia. No versículo 28, ele é aquele que porventura faz chover, aleluia, na terra, e a terra é regada pela ordem do seu poder e da sua palavra. Ele é tão grande, mas tão grande, que Salomão diz que nem o céu e nem o céu dos céus pode conter a sua glória.
Mas a grandeza dele é tão extraordinária que a Bíblia vai apresentar a grandeza da encarnação de Cristo. Ele sendo tão grande, ele coube dentro do ventre de Maria. Ele sendo tão grande, ele entrou dentro da casa da sogra de Pedro. Ele sendo tão grande, ele coube em uma cruz. Ele sendo tão grande, ele entrou em uma sepultura. Mas justamente por ele ser quem ele é, grande, ao terceiro dia ressuscitou. Se nós temos razões para adorar esse Deus, é porque a sua grandeza foi revelada a todos nós. E embora nós tão pequenos que somos, tão limitados que somos, tão pecadores que somos, tão fracos que somos, tão pó, tão cinza como somos, Ele nos ama, porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Aleluia. Será que nós temos esse momento para adorar o Senhor aqui? Os motivos não param, pois no versículos de número 3 a 5, como louvar ao Senhor, o salmista vai nos apresentar aqui, aleluia, que nós passamos a louvar o Senhor então, como Ele deve ser louvado. E como Ele deve ser louvado. Se nós pegarmos os versículos de número 3 a 5, podemos observar que o salmista apresenta para nós 3 tipos de instrumentos musicais que foram empregados para louvor a Deus. O primeiro instrumento, ou os primeiros instrumentos, são de sopro. Ele apresenta trombetas e as flautas. Os segundos instrumentos são de cordas. Ele apresenta o saltério e a harpa. Terceiro tipo de instrumento é a percussão. Ele apresenta os abufes e os címbalos sonoros e retumbantes. Vemos aqui, portanto, a apresentação de uma orquestra completa. Como devemos louvar o Senhor? É com as vozes e com todos os instrumentos musicais. Como devemos louvar o Senhor? É as palavras poéticas ao som da melodia. É o toque dos instrumentos que tocam a alma, que nos liberam das toxinas que geram o cansaço do corpo, quer refugia a nossa mente na canção do louvor. É quando louvamos a Deus em desespero que nós encontramos nele o refúgio e alegria. Aí o salmista diz: não louve só com a voz, louve com todos os tipos de instrumentos musicais. Se existe a apresentação de orquestra, aqui está a mais perfeita e a mais completa. É o tipo de orquestra que louva para engrandecer ao Senhor. Pois nós estamos vivenciando um tempo na pós-modernidade, que a filosofia humanista está entrando até de muitas liturgias de cultos em muitos lugares nas regiões aí do Brasil afora. Cultos antropocêntricos, cultos que o louvor é para o homem, cultos cujo louvor é para massagear o ego dos homens, louvores com indiretas para outros irmãos, louvores que parece mais uma guerra de ringue do que cânticos espirituais. Tipos de louvores que somente rebolam o corpo e mexe com a carne e faz cócegas na nossa alma. Mas o verdadeiro louvor é os salmos, é o louvor da adoração, é o louvor da celebração, é aquele que reconhece quem é Deus e quem nós somos, o que Ele fez
por nós. E o louvor que engrandece e o exalta é aquelas ações de graças que o Senhor recebe do seu trono de glória. Os louvores precisam centralizar-se na pessoa de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Pois é Ele que é digno de todo louvor e glória. Pois somente assim Ele habitará no meio dos louvores. Mas no versículo de número 6, podemos responder a quarta pergunta: quem deve louvar ao Senhor? Então o salmista diz: tudo quanto tem fôlego. A expressão fôlego aqui, no hebraico bíblico, é chamada de neshamar. E é a expressão cujo vocábulo para seres humanos. Mas ela é ampliada também para todos os seres viventes, criaturas vivas. E aqui está a grande revelação do salmista para nós. Quem deve adorar o Senhor? O salmista diz: os homens, os animais voláteis, os aquáticos e os terrestres, toda a criação, todos aqueles que foram feitos pelo Senhor, deve louvá-lo e engrandecê-lo, porque Ele é digno de ser adorado pelo que Ele fez. Aleluia! Nós podemos ver o eco do versículo de número 6 em Apocalipse capítulo de número 13, capítulo de número 5, versículo de número 13, que vai dizer: e eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele há de dizer, ao que estará sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Todos devem adorar ao Senhor. Aleluia. Essa convocação aqui é uma convocação extraordinária, pois louvar todo fôlego, todo aquele que tem fôlego, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Segundo N.T. Whitney, ele diz: Deus nos chamou para sermos poemas vivos, que vivem, que respiram, que oram, que cantam. Nós somos o livro que revela a adoração viva, que respira, que ora e que canta. Mas nós podemos observar no versículo 6, que quando aqui o salmista diz: louvai-o, todo o que tem fôlego de vida, fôlego, louvai-o. Ele faz uma junção logo em seguida, no final do versículo, dizendo, repetindo o que ele iniciou no versículo 1: louvai ao Senhor. Aqui está presente a revelação triunfante do verdadeiro adorador. O salmo termina dizendo: louvai o Senhor. Louvai ao Senhor. Quem vai louvar? Todo ser que respira. E sabe quando isso vai acontecer? O salmista está cantando profeticamente, porque há de ser um dia que, quando o Senhor raiar nas nuvens do céu em glória, e quando Ele implantar o milênio nesta terra, todo ser que respira naquele dia louvarão o Senhor. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que toda língua confessará
aleluia, e todo joelho se dobrará, e vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O final do versículo 6, do último versículo dos Salmos, é a apresentação triunfal. É o momento em que toda a terra louvará o Senhor pelas suas obras, sua grandeza, seu governo e sua redenção. Mas a igreja estará glorificada para louvar o Senhor com o cântico dos gemidos, o cântico de triunfo, o cântico de vitória. Aleluia. Portanto, seremos resumidos em todo esse contexto espiritual, onde a grandeza de Deus estará nos nossos lábios, e quando atravessarmos os portões da eternidade, reconheceremos quem de fato Ele é e o que Ele fez por nós. Como bem falou, os 4 anciãos, ou melhor, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, digno é Ele de receber honra, glória, força, poder e ações em graças pelos séculos dos séculos. Porque nós devemos ter instrumentos musicais, porque eles fazem parte da harmonia, da celebração, do verdadeiro louvor a Deus, que expressam e exprimem a nossa alma para reconhecermos quem Ele é. Aleluia. Que nesta noite os céus recebam o nosso louvor como cheiro suave, porque Ele está presente no meio dos louvores. E a igreja de Jesus Cristo diz...